A primeira constatação, nós temos visto muita gente, tanto no Brasil quanto fora, uma espécie de debate sobre uma eventual recessão na economia, né? Principalmente a gente tem ouvido falar muito sobre isso no mercado americano e no mercado europeu. Nós, na verdade, eu acho que o que a gente deveria pensar do ponto de vista global é numa desaceleração do crescimento econômico. Mas, por quê? Porque eu posso ter algum período de recessão em diferentes lugares. Mas o que é importante a gente olhar é do ponto de vista global. Se nós teríamos uma recessão global, e não acho que esse é o caso. Porém, o ritmo de crescimento da economia ele está realmente sendo reduzido e a gente vai ver esses dados agora. A gente utiliza, para saber a temperatura dessa questão global, a gente utiliza um indicador que é feito pela ETZ Zurich, em conjunto com o IBRE, que são os barômetros econômicos globais. Ele mostra, esse gráfico que nós estamos vendo, ele mostra duas condições desse barômetro. O primeiro é o que eles chamam de coincidente. Coincidente é como a medição feita no mundo captura o momento presente. E nesse índice que saiu agora de julho, ele está muito baixo, ele está com 91 pontos, que é pode ser considerado um nível muito baixo dessa expectativa, desse atual momento da economia no mundo. E para se ter uma noção, de fevereiro para julho, ele acumulou uma perda de quase 20%. O barômetro antecedente é aquele que ele procura medir o que vai acontecer com a economia nos próximos 6 meses. E esse barômetro também teve uma forte queda e estabilizou num patamar muito baixo em julho. Para se ter essa curva meio alaranjada aqui, em que nós podemos perceber que o nível desse indicador antecedente ele só esteve mais baixo do que hoje na crise de 2008 e no auge da pandemia. E esse índice que nós temos agora de 86,2 pontos, ele é o mais, tirando esses dois episódios dessas duas crises, ele é o mais baixo desde 2002, quando começou a ser analisado esse indicador. Quando nós pegamos o relatório, que é o relatório do Fundo Monetário, é um relatório semestral, ele mostra, nesse contexto, ele mostra que a previsão de crescimento da economia para 2022 e 2023 recuou e estava em 3,6% tanto para 2022 quanto para 2023, isso na economia global. E aqui a gente tinha abertura da participação dos Estados Unidos, da zona do euro, da América e Caribe, América do Sul, América Latina e Caribe. E, então, vindo daquela recuperação forte de 2021, seria uma queda do ritmo. E mesmo comparando a previsão de 2022 e 2023, também tinha uma queda. Aí, para a gente verificar essa percepção de uma desaceleração, a gente pegou também um dado que foi publicado agora em junho do Banco Mundial. E o Banco Mundial reduziu ainda mais a perspectiva de crescimento global. Então, ele imagina um crescimento para esse ano de 2022 de 2,9% no mundo, reduziu a expectativa de crescimento nos Estados Unidos para 2,5%, assim como para a Europa. E, nesse contexto, o único país que houve um crescimento da perspectiva de alta do PIB no caso, foi o Brasil, em que no relatório do Banco Mundial ele já apresenta uma expectativa de crescimento para 2022 de 1,5%. Né? Então, de fato, o que nós temos é um esfriamento do ritmo de crescimento.
não dá ainda para falar de recessão, apesar de que pode haver recessão pontualmente em alguns países, né?